Eu tenho uma filha de 10 anos, ela quer um celular. Porém, eu acho que essa idade é imprópria. E ela está sempre na internet, utilizando suas redes sociais. Eu fico o tempo todo monitorando, mas eu gostaria de afinar melhor minhas atitudes para orientar minha filha de 10 anos. O que é o celular? Ela já deu a resposta. Ela precisa acompanhar a filha dela com relação à internet, tudo aquilo que ela faz. 10 anos, ela já respondeu ali, não tem idade para sozinha estar ficando com o celular o tempo todo. Quer dizer, ela já tem dentro do coração dela a resposta daquilo que é o melhor. Claro que o filho pode ter no celular? Pode. Desde que você determine alguns limites. O que a gente percebe muitas vezes é que o sim e o não de pai e mãe hoje já não tem muito peso de sim e não. Onde é que está pegando então? Uma vez que a mãe, você diz assim, ela já sabe o que fazer. E por que ela não ainda fez e tem a necessidade de perguntar para você? Eu percebo que às vezes a gente tem dó. A gente acha que vai machucar o filho, que a gente vai deixar de ser amado. Então, é bom me apoiar em alguma outra pessoa que me ajude nessa decisão. Mas a gente, como mãe, como pai, a gente sabe o que é melhor para os filhos. O que nos falta muitas vezes é a coragem de dizer não e ponto final, né? Existe um programa aí na TV que hoje você tem que chamar uma super para poder ensinar os pais a educar filhos. E geralmente são chamados para educar os filhos, mas na verdade toda a correção é feita primeiro no relacionamento do esposo e da esposa, e aí baixa, né? A baixa vai para o segundo plano, que são os filhos. Então, eu percebo que a gente tem hoje no mundo um medo muito grande. Os pais têm muito medo de dizer não aos filhos. E por isso os filhos estão mandando nos pais. Ok, que bom. Fiz observação para colher justamente sua orientação. Márcio, meu querido, eu não vou identificar esta mãe. De fato, ela pede para não ser identificada. Ela é do estado do Rio de Janeiro. E ela diz o seguinte: meu filho diz que é homossexual. Ele é um pouco revoltado. Ele se veste como uma mulher. A família pede que ele seja mais discreto. E eu tento ajudar e não consigo. O que eu poderia fazer para ajudar meu filho? Olha, a primeira coisa, eu vou trazer a máxima de um padre ortodoxo que pode ajudar muito no cuidado com seu filho. 3 regrinhas básicas. A gente não levar mais dor aonde a dor já é muita. A gente não absorver para si uma dor que não é nossa. E a oração de uma mãe, ela move montanhas. Então veja, uma pessoa que está enfrentando esse drama de identidade, que não aceita o corpo que tem, né, que quer mudar a sua sexualidade, ela é a primeira a sofrer e a sofrer muito. Então, nesse momento, seu filho precisa de acolhimento, precisa de apoio, precisa que a família esteja junto nesse acolhimento, nesse amparo, como nunca antes, mais do que todas as vezes. Não é? Primeiro ponto esse, que o seu filho se sinta amado como filho, que ele saiba que a mãe está sempre ao lado dele. Apoiar o filho não quer dizer que apoie uma atitude errada que esse filho tenha. Eu te apoio enquanto meu filho que você é. Eu amo você e as portas do meu coração e desta casa estão sempre abertas para você. Segundo, tem decisão que só cabe a outra pessoa. Então, por mais que a gente ame, que seja mãe, que seja pai, que a gente queira o bem desta pessoa, que a gente queira que ela escolha um caminho diferente do que escolheu, a decisão é dela. Então, é claro que nos traz um sofrimento para a gente. Mas a gente não deve tomar o sofrimento que é do outro sobre nós, sob a pena de a gente adoecer emocionalmente e não ter condições de dar à pessoa o amparo que ela precisa, na hora que recorrer a gente. E o terceiro ponto, não desanime de rezar pelo seu filho. Reze pelo seu filho. Reze e peça que Deus o ilumine. Ilumine as escolhas dele e que traga ao seu coração essa luz que cura, porque como você mesma apontou, todo esse processo que ele está vivendo está associado a uma revolta. Então, essa revolta, ela manifesta um nó emocional, sabe? Um nó no coração.
Tem alguma coisa na afetividade que não está certa. A revolta está mostrando isso. Então, esta revolta não é um nó nos pensamentos. Às vezes a gente pega um adolescente, às vezes a gente pega um jovem e tenta convencer esta pessoa de um caminho melhor, porque a gente acredita que o problema está na maneira da pessoa pensar. O nó não está na mente, está no coração. Então precisa ter um cuidado aí em relação à vida afetiva do seu filho. E olha, uma ajuda profissional ajuda muito, viu? Ampara muito. Então, ter o acompanhamento de um bom psicólogo, ajudar a pedir alguém que faça uma indicação boa para você, de um profissional competente, experiente, ter a ajuda de um bom psicólogo, que seja claro nos valores, porque o profissional precisa professar, ele precisa ser conhecido pelos valores que ele tem. Um bom psicólogo com valores sólidos pode ser uma grande ajuda para você nesse momento e principalmente para o seu filho. Obrigado, querido. Nós estamos recebendo sua participação pelo twitter.com/ptrocandoideias e no e-mail trocandoideias@cançãonova.com. A Mariana tem a primeira pergunta, quem sabe seja a sua, é para o Padre Toninho. Vamos lá. Quem pergunta é a Melissa Catielli. Padre Toninho, que Jesus vai voltar é certo, mas como será essa glória de Deus? Boa pergunta. Eu sempre estou dizendo isso nessas missas do tempo do Advento. O Advento ele tem duas perspectivas. Primeiro, recordar a primeira vinda do Senhor, né, o seu nascimento, a sua encarnação, mas também preparar a sua segunda vinda. Ou seja, a palavra de Deus ela é clara. Jesus vai voltar. Né? Quando a gente olha o Evangelho de Lucas, que fala o Senhor virá na nuvem ao som da trombeta. Isso aqui é uma linguagem apocalíptica, né, que é próprio da Bíblia, para falar dessa situação. Jesus vai voltar? Sim, mas vai voltar na glória, não como ele veio a primeira vez. Então, quando a Bíblia fala da segunda vinda, de como serão os sinais dos tempos, isso não é para colocar um medo, mas sim para nos alertar que Jesus virá. Né, virá em glória, em poder, para julgar, como nós rezamos no credo da igreja, para julgar os vivos e os mortos. Vai ser o momento do julgamento da humanidade. Então, para quem está preparado, eu sempre digo assim, não temer a segunda vinda do Senhor. São Paulo fala a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi da segunda leitura de domingo. A vinda do Senhor, ele tem que nos encontrar vivendo uma vida de santidade. E quando isso acontecer na vida de cada homem de Deus, de cada mulher, a segunda vinda do Senhor não vai causar medo, mas sim, ele chegou e quem está preparado vai acolher com muita alegria essa vinda. Não é para temer. Você tem alguma indicação bíblica para que a gente possa ler e conhecer melhor o que a Bíblia diz sobre como será a vinda de Nosso Senhor? Olha, o capítulo 21 de São Lucas nos fala sobre isso, o próprio Evangelho de São João. Então, os evangelistas, geralmente, quando falam dessa segunda vinda, nos relatam. Mateus capítulo 24 Exato, também trata disso, os evangelistas falam, o próprio São Paulo na carta aos Tessalonicenses, os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos também. O finalzinho de Lucas. Exato, então são os textos que a gente pode estar olhando. Esse tempo do Advento, o finalzinho do tempo comum também foi falando sobre isso. Né, a segunda vinda do Senhor, o final dos tempos, os sinais, mas não é para colocar medo, deixar bem claro. O evangelho desse domingo foi maravilhoso. Exatamente, né? O evangelho que fala sobre essa questão da vinda do Senhor. Não é para colocar medo, mas sim é para nos alegrar porque o Senhor virá. Obrigado. Mariana já sinalizou que ela tem pergunta para o Márcio, não é isso? Exatamente. A pessoa pede para não ser identificada, Márcio, porque às vezes ela fala que sente vergonha da situação em que ela vive. A pergunta é, estou passando por uma fase muito difícil, psicológica e espiritual. Gostaria de saber qual a visão da igreja sobre a anorexia e o disformismo corporal. Como viver a espiritualidade mediante essa situação? Ok. Olha, a visão da igreja sobre esse problema é a visão da igreja sobre qualquer tipo de desequilíbrio e de enfermidade, não é? O que não só a igreja, mas o que nosso Senhor Jesus Cristo ele propõe para cada um de nós é vida, e vida em abundância. Tudo aquilo que mina a vida da gente, tudo aquilo que tira a nossa alegria de viver, tudo aquilo que nos escraviza,
isso não está em conformidade com a palavra de Deus, nem com a vontade de Deus para a nossa vida. E é claro, a igreja vai afirmar um parecer muito concreto em relação a isso, é a vida. Então veja, um estilo de vida que passa pelo desejo de um emagrecimento absurdo, pela abolição da comida no mínimo necessário, isso não está em conformidade com a vida. Precisa buscar um médico, precisa buscar um tratamento. É muito difícil a pessoa abandonar esse tipo de comportamento, de atividade, sozinha. Não é? Então, sozinha é muito difícil de você deixar esse hábito, esse comportamento que acabou superando as suas forças. Você mesmo percebe que se tornou uma enfermidade para você. Então, agora é a hora da intervenção de um médico, de um profissional na sua vida, que eu espero que você já esteja fazendo isso. Não é? Então, se você tem um médico acompanhando você, meu conselho para você é outro. Não é? Se você não tem, é um. Procure um médico. Se você já tem um especialista acompanhando você, o meu conselho é outro. Obedeça cegamente o seu médico. Obedeça, faça tudo o que ele disser a você. Não fique julgando, não fique explorando, interpretando o que o seu médico está dizendo para você nessa altura. Não tem condições, você não tem condições para isso. Obedeça o que o seu médico está mandando você fazer para que você possa sair desse quadro.